cultura dos relacionamentos românticos nos dias de hoje, foi o que eu disse, o imaginário nosso tá povoado, gente, me perdoe aqui, perdão da palavra, mas tá povoado de merda. A gente aprendeu muito bem sobre como ir embora, mas muito pouco, muito mal sobre como ficar. E antes que você entenda mal, com esse vídeo eu não tô querendo me referir a relações que são destrutivas, nocivas, não tô falando sobre situações que já te fazem mal, que são tóxicas, por exemplo, muito pelo contrário. Identificar uma situação, uma relação que tá te destruindo, que tá te fazendo mal, é muito importante. Sair dela, né, obviamente, é muito importante e muito necessário. O problema é quando essa lógica é aplicada em qualquer desconforto da vida. Então a gente, hoje em dia, muito em voga esses assuntos, né? A terapia, muitas vezes, com mais acesso nos dias de hoje para as pessoas, ensinou isto, né? Não só a terapia, como os conteúdos por aí de saúde mental, de autodesenvolvimento, de autoajuda, todos esses pontos assim que cresceram muito nos últimos anos. Ensinou muito pra gente essa identificação, até fácil, não é? Até bem disseminada de comportamentos tóxicos. A gente aprende sobre limites, né? A gente tem aprendido muito sobre isso aí, impor limites, sobre incompatibilidade, sobre não aceitar, né, menos do que você merece. Isso é muito importante, mas em algum momento, presta atenção, nós começamos a chamar de sinal qualquer mero desconforto, né, pra ir embora. Então, sentir um desconforto já é um sinal, já é um indício, não só um indício, hein, já é uma prova evidente que eu tenho que ir embora. A pessoa discordou de você, talvez não seja compatível, talvez não seja pra você. Você se decepcionou com a pessoa? Talvez tenha sido um livramento, olha que interessante. O relacionamento ficou muito difícil, tem estado difícil, talvez com certeza ele possa ser tóxico. O trabalho não tá legal, talvez você esteja no lugar errado, você não nasceu para esse trabalho, esse não é o seu propósito. Seu projeto não deu certo, não deu resultado rápido, seja lá qual projeto for, né? Então, com certeza o universo tá te ajudando, né? Tá te enviando, dizendo para você que esse não é o seu lugar, que esse não é o melhor caminho para você trilhar. E de repente qualquer experiência que produza desconforto começa a ser interpretada como uma evidência, como eu falei, como um sinal aqui claro de que você deveria ir embora, de que você deveria sair de forma geral. Se você não me conhece, meu nome é Gabi, eu sou psicóloga clínica 100% online, os links que você precisa para conhecer sobre o meu trabalho, agendar a sessão online de terapia, tudo isso você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo. Convido a se inscrever aqui no canal. Então esse problema, né, de identificar qualquer experiência de desconforto como um sinal para ir embora, ele nos apresenta um segundo ponto aqui importante, que é a ideia de permanência. Essa coisa da vida adulta que o nosso imaginário contemporâneo, ou seja, o que passa na nossa cabeça, né, nossa imaginação, nosso repertório aqui interno, meio que desconhece isso, né? No mundo moderno, as pessoas desconhecem essa palavra, essa ideia, essa vivência, principalmente de permanência. Porque, veja bem, ficar também é uma baita habilidade muito grande, não é? Conseguir permanecer numa conversa difícil é uma habilidade. Conseguir conviver de forma harmônica com uma pessoa que discorda de você, que não pensa como você sobre algum assunto, é uma baita habilidade. Permanecer quando o encantamento inicial da paixão começa a cair, a diminuir, sabe? Você começa a encontrar uma pessoa real, de carne e osso, com defeitos, com limitações, com diferenças. Permanecer nesse lugar é uma baita habilidade também. Permanecer num projeto que demanda de você constância, que você vai repetir aquilo dia após dia, vai demorar, sabe-se lá, você vai chegar em algum lugar, porque não depende só de você, mas permanecer nesse projeto sem ficar enjoado e já querer uma próxima novidade, é uma habilidade do caramba. Permanecer diante de metas, né, quando os resultados eles estão demorando, eles estão difíceis. Permanecer, quer ver uma outra, né, permanecer num processo de aprendizado, principalmente no início, né, onde a gente é ruim naquilo, onde a gente não sabe, não domina direito, não tem todas as informações do tabuleiro, do jogo, né? Isso também é uma baita habilidade. E aí nós queremos muito a liberdade de ir embora, o que é compreensível historicamente na sociedade, porque numa sociedade negativista, não no sentido coloquial da palavra, tá? Mas no sentido assim, a sociedade negativista onde tudo era regido pelo não. As pessoas não podiam muitas coisas, sobretudo nós mulheres. Se você é mulher e tá assistindo esse vídeo, você vai entender muito mais do que eu tô falando aqui, não é? As mulheres não podiam votar, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam se vestir do jeito que elas queriam, trabalhar, enfim, uma série de questões, não só as mulheres, né, claro. Mas veja, a sociedade era regida por essa ideia central do não. Então essa conquista social, vou chamar assim, tem o seu lugar de importância, sem dúvida alguma, não é? Que foi justamente o que eu comecei a falar no início do vídeo. Saber identificar o que não é correto, o que não é justo, o que não tá te fazendo bem, conseguir sair desse lugar, dessas relações. Com certeza isso é muito grandioso, dado o lugar que a gente saiu enquanto sociedade. Só que toda vez que a gente acaba polarizando, extremizando, né, um modo de vida, um modelo, um ponto de vista, a gente vai criando um paradigma que vai colocar a gente de cara com aquela ideia. Todo excesso não é bom. Então, se eu fico focada somente na liberdade de poder ir embora a hora que eu quiser, quando há o menor sinal de desconforto, eu me esqueço que a vida, boa parte da vida também é construída nessa capacidade de permanecer, de ficar. Você com certeza já percebeu que boa parte de nós, das pessoas, estão cada vez com mais dificuldade de chegarem na segunda fase das coisas. Na segunda fase de uma relação, na segunda fase de um projeto, de um trabalho, de uma meta. Porque existe uma primeira fase que é muito fácil, que é o
começo, tá, gente? É muito fácil em tese, eu digo, né? Porque no começo a gente tem um motivo, muitas vezes, muito claro. O começo de um relacionamento é uma delícia. O começo de um projeto novo é empolgante. Você tá ali, né, com aquela expectativa de que vai dar certo. Só que aí depois vem a segunda parte, não é? Que é o quê? A repetição. E aí ninguém romantiza essa parte, que é a repetição sem ninguém tá vendo. A rotina, o esforço, as frustrações, o desacordo, o tédio, as dúvidas. Mas é justamente aí que o processo de construção começa, inclusive numa vida a dois, nos relacionamentos. E aí entra uma bagunça enorme no nosso imaginário, né? O que a sociedade acaba nos ensinando e bagunçando totalmente a nossa cabeça. E é a ideia que vendem por aí de que tudo precisa fazer sentido o tempo inteiro. Precisa encontrar a pessoa certa, a pessoa perfeita dos sonhos, o trabalho perfeito, né? Aquele trabalho em que você não vai ter nem a sensação de estar trabalhando um dia sequer, que é assim que vendem essa narrativa. A cidade certa, o projeto certo, sabe? E aí, se alguma coisa começa a gerar desconforto, automaticamente a gente pensa assim, e se não for pra mim? Talvez não seja pra mim. E aí, mas a pergunta é, como é que eu vou saber se aquilo é pra mim se eu não me permitir, se eu não conseguir, melhor dizendo, permanecer tempo suficiente para ver? Então aqui a gente acaba confundindo essa coisa de ausência de facilidade com ausência de sentido. Não é porque não tá fácil, não é porque tem desconforto que não tem sentido. Existe uma diferença enorme, exorbitante. Preste atenção entre isso aqui tá me fazendo mal, eu consigo concretamente observar isso, e isso aqui tá difícil, isso aqui não tá fácil. Existe uma diferença, então, muito larga entre uma relação tóxica, abusiva, de uma relação que tá atravessando um momento difícil. Também entre uma profissão que deixou de ser pra você, aquilo realmente não é pra você, aquilo não é a sua pegada, você não tem nada a ver com aquilo, pra uma profissão que no momento tá te exigindo um pouco mais de disciplina e menos empolgação, menos reconhecimento. Então, essa diferença existe, não é? Entre um objetivo que não é mais nosso, que não é mais seu, para um objetivo que simplesmente não tá te sendo prazeroso no momento. E essa é a distinção da maturidade, porque ir embora, gente, muitas vezes é muito mais fácil. Inclusive, ir embora preserva a nossa autoimagem, tá? Por exemplo, a gente pode narrar pra gente e pros outros assim, eu desisti, eu larguei, eu fui embora porque eu percebi que aquilo não era pra mim. Agora, permanecer por outro lado é muito mais desconfortável, inclusive pro nosso ego. Por quê? Porque existe essa consciência de que não, peraí, talvez eu ainda precise aprender, segurar a barra, né? Ceder, esperar, negociar melhor ou simplesmente aprender a tolerar mais algumas coisas. Então, uma pergunta que talvez tenha ficado esquecida pra gente, né? Será que realmente isso precisa terminar? Isso vale pra um relacionamento ou não, tá? Ou isso só tá desconfortável? Nem todo desconforto é aviso, gente. Tem desconforto que é só o preço mesmo, né? De algo que vale muito, de algo que é importante. Já diria Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. E aqui, como eu disse no início do vídeo, eu não tô nem de longe querendo romantizar relações abusivas, nem nada do tipo. Eu sou psicóloga, né? Então, obviamente que eu não tenho esse interesse. Mas, por outro lado, eu tenho percebido, inclusive na clínica com os pacientes todos os dias, esse movimento de não habilidade em permanecer, ou seja, um movimento de maturidade, porque uma pessoa madura, ela consegue ficar. Então a gente vê muito aí nessas vidas de redes sociais, né, instagramáveis, essa ideia muito caricata do checklist de como a pessoa deve ser, de como a família, os filhos, a criação dos filhos, a casa, o trabalho, o shape, a academia, a rotina. E sempre esse movimento muito comercial, muito capitalista de troca, né, de nunca permanecer. Então, um produto que a gente compra hoje, gente, ele, inclusive, o sistema, o mercado não tem interesse nenhum que ele permaneça, não é? Muito pelo contrário, a intenção é que você já abra novamente o aplicativo de compra e veja um outro produto, desenvolva um desejo por este outro produto. Então é uma cultura da saída, da liquidez, como diria Bauman, né? Então assim, se não tá legal, vaza. Se não tá divertido, vaza. Não tá estimulante, vaza. Se alguém te frustrou, vaza. Se alguém discordou com você, vaza. Você não tá sendo reconhecido, vaza. Mas aí, né, você torna o quê? A sua primeira opção, a sua primeira resposta ao desconforto é sempre a saída. Você nunca desenvolve musculatura pra permanecer. Eu não estou dizendo que em muitos momentos a gente não precise ir mesmo. Inclusive, o último vídeo no canal foi exatamente sobre isso. Eu contei a minha experiência sobre uma situação, um relacionamento da minha vida muito longo em que eu precisei ir. Então sim, existem ciclos que precisam se encerrar, ponto final. Mas existem vários outros que não. Preste atenção no seu relacionamento amoroso, nas relações que você já teve, caso você não esteja em uma relação agora. Preste atenção no seu comportamento, na sua relação com o seu trabalho, nas suas relações sociais, na sua relação com a sua rotina, com as metas que você cultiva. Será que você não tá muito frágil, muito assim, sensível ao desconforto? E fica, portanto, sempre indo e nunca ficando em nada, nunca permanecendo em nada? Essa ideia, por exemplo, do casamento. Se não der certo, a gente separa, a gente se divorcia. É claro, pessoal, vamos tentar despolarizar, sair das pontas, não é? Não pode ser nem 8 ou 80, né? Dá pra ser 8 e 80 e vários outros números que estão entre eles. Mas é claro que lá numa época do negativismo que eu falei, lembra? O fato de não haver a possibilidade de você se divorciar era muito ruim, sem dúvida nenhuma, não é? Muitas mulheres sofreram pra caramba nesse sentido, com relações, sim, abusivas, tóxicas, nocivas, destrutivas. Mas se a gente vai completamente, gira no 360 e vai pra outra ponta, dizendo o seguinte, não, agora é o seguinte, tudo pode, entendeu? A gente saiu do modelo de sociedade
sociedade negativista, onde nada podia, tudo era não, para um modelo de sociedade muito oposto, onde tudo é sim, tudo pode. Então é o seguinte, se você se casou, você simplesmente vai lá e se tá te incomodando, se não tá legal, você se separa, porque talvez não seja pra você. Mas minha cara, não só, né, dentro da dinâmica do casamento, na vida, mas assim, ó, talvez seja muito pra você, talvez seja demais pra você, talvez seja uma possibilidade de construção do caramba. Porém, você não teve musculatura o suficiente pra permanecer ali, pra passar pelas dificuldades, pra passar por momentos em que você não é agradável. Então, para fechar o vídeo, às vezes você precisa ir mesmo, você precisa ir embora. Mas antes disso, aprenda uma habilidade que ninguém fala hoje em dia, que é a de discernir. Então, antes de ir, aprenda a discernir. Isso é realmente destrutivo para mim? Ou isso é só desconfortável por um momento, mas me leva essencialmente, pode me levar e vai me levar para um ótimo lugar, para um ótimo resultado, de essência boa. Eu realmente não quero mais isso, ou eu não quero o desconforto de ter que fazer isso todo dia. O que está existindo aqui é abuso ou é conflito? Existe incompatibilidade absoluta ou que existe a diferença? Estou abandonando porque realmente aqui, ó, eu estou diante da evidência de que não faz mais sentido, ou porque eu esbarrei num problema, num conflito, num desconforto. Maturidade não é ficar em qualquer lugar. Com certeza não, mas também maturidade, sem dúvida, não é sair de qualquer lugar o tempo todo. A maturidade mora justamente nesse meio termo, nessa justa dose, nessa justa medida do discernimento entre saber quando ir, né, e quando precisar ficar, precisa dar uma testada, precisa dar tempo para o tempo trabalhar na construção das coisas. Então, assim, essa ilusão de que a gente precisa de uma nova vida, sei lá, tenta ficar um tempo suficiente na vida que você já tem, que ela talvez finalmente possa te tornar alguma coisa, te dar resultados que você ainda só não encontrou, você só não se tornou quem você pode se tornar, já com as escolhas e com a vida que você tem, porque você não permitiu tempo suficiente. Entregue de verdade, tá? Não é tempo suficiente não estando presente, não é? Empurrando com a barriga, não querendo estar ali. É realmente estando ali, é realmente se entregando e permanecendo de verdade. A cultura dos relacionamentos românticos nos dias de hoje, foi o que eu disse, o imaginário nosso tá povoado, gente, me perdoe aqui, perdão da palavra, mas tá povoado de merda. Então talvez você não consiga nutrir uma relação, não só romântica, afetiva, romântica, até de amizade, tá? Você não consegue trabalhar na manutenção das suas relações, né? Fazer com que elas perdurem, justamente porque você tá viciado nesse padrão de ao menor sinal de desconforto, de conflito, de dificuldade, você, ó, mete o pé. E é claro que esse não é um assunto preto no branco, não é um assunto muito objetivo, pragmático e muito óbvio, tá, pessoal? Existem essas nuances, foi o que eu disse, essa habilidade de discernir quando ir e quando ficar. Então, se pra você isso é difícil ainda sozinho, você consegue agendar uma sessão de terapia pontual, sem necessidade de continuidade, de 1h30, aqui embaixo, no link da descrição do vídeo. Então é isso, coloque aí a sua opinião sobre esse assunto aqui nos comentários, ajuda a engajar o vídeo, e eu também vou adorar ler a sua opinião sobre o assunto. A gente se vê numa próxima, não se esqueça de se inscrever no canal.